Outra coisa também que é muito importante aqui na função afim é a gente saber fazer o estudo do sinal, certo? Vamos falar do estudo da função, de uma função de modo geral, e depois nós falamos sobre o sinal da função afim. Então, seja uma função f definida de a em b, né? De modo que y seja igual a f de x. Então, para resolvermos o problema, a gente tem que indicar para que valores temos a f de x maior que zero, ou seja, onde que a função é positiva, a f de x igual a zero, ou seja, onde a função é nula, e a f de x menor que zero, ou aonde a função é negativa. Então, toda vez nós teremos que responder essas três indagações, onde o x é positivo, onde o x é nulo e onde o x é negativo. Em qualquer ordem, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Tá? Então, resolver este problema significa estudar o sinal de uma função y igual a f de x para cada x pertencente ao seu domínio. Para estudar, então, o sinal de uma função, quando ela está representada no plano cartesiano, basta a gente fazer um breve exame, né? Basta a gente examinar se a ordenada de cada ponto da curva ou da reta, de qualquer forma que for a nossa função, se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é nula, certo? Ou seja, nós vamos estar de olho nos sinais do y, tá? Então, vamos supor um exemplo. Estudar o sinal da função y igual a f de x, cujo gráfico está representado por esta figura. Então, veja que aí nós temos uma função, ela tem aí algumas curvas e ela intercepta, ela toca o eixo x em vários pontos. Então, a gente tem que analisar pedacinho por pedacinho. Olha o seguinte, vamos supor aqui que a gente pega um valor menor que o menos 1, certo? Veja que, se a gente pegar um valor menor que o menos 1, vamos pegar aqui esse ponto, tá? Veja que se a gente for fazer uma relação x e y, esse um valor menor que o menos 1 aí, estaria relacionado com o valor de y negativo, porque ele está abaixo do eixo x. Então, a gente pode dizer que aí, antes do menos 1, a minha função é negativa. O meu x não necessariamente precisa ser negativo. Eu estou analisando antes do menos 1. É claro que ele vai ser negativo. Mas o que me interessa, o que nós temos que analisar é o sinal do y. Então, nesse caso, para todos os valores menores que menos 1, eu posso dizer que a minha função é negativa, certo? Vamos analisar agora um valor de x entre o menos 1 e o 2. Vamos pegar aqui esse pontinho. Veja que ele é maior que menos 1 e ele é menor que 2. Observe que para esse valor, para formar o ponto aí na nossa curva, ele vai se relacionar com o valor de y positivo, porque está para cima do eixo x. Assim, a gente pode pegar qualquer ponto que esteja nesse intervalo de menos 1 até 2, sempre ele estará relacionando com o valor y positivo. Então, a gente pode dizer que nesse intervalo de menos 1 até 2, a nossa função é positiva. Tá? Veja se a gente pegar também um valor do intervalo que vai do 2 até o 4, ó, se a gente pegar um ponto qualquer aí, ele vai estar relacionando também com o y positivo. Né? Então, observe que toda essa parte do gráfico aí está para cima do eixo x. Estando para cima do eixo x é positivo. Aí, a gente pode dizer também que nesse intervalo de 2 até 4, a minha função também é positiva.
Agora vamos pegar um valor entre o 4 e o 7. Entre o 4 e o 7, vou pegar um ponto qualquer aqui, observe que ele vai estar relacionando com o valor de y lá para baixo do eixo x, ou seja, com um valor negativo. Assim, a gente pode afirmar que, nesse intervalo de 4 até 7, a minha função também será negativa. Por último, vamos analisar o intervalo de valores de x maiores que 7. Se a gente pegar aqui um valor maior que 7 qualquer, observe que ele vai estar se relacionando com o valor de y lá em cima, acima do eixo x, logo um valor positivo. Assim, a gente pode afirmar que, para todos os valores x maiores que 7, a minha função também será positiva. Então, observe que sempre quando a parte da curva ou da reta aí que representa o gráfico estiver para baixo do eixo x, quer dizer que o meu y é negativo. Quando estiver para cima, a minha função é positiva. Assim, para essa função, nós teríamos essa situação. Antes do menos 1, ou seja, do menos infinito até o menos 1, a minha função é negativa. Do menos 1 até o 2, a minha função é positiva. Do 2 até o 4, a minha função também é positiva. Do 4 até o 7, a minha função é negativa. E maior do que 7, a minha função é positiva. Observe que antes do menos 1, do menos infinito até o menos 1, a parte do meu gráfico está tudo para baixo do eixo x, então por isso que é negativo. E lá no intervalo entre 4 e 7, também a parte do meu gráfico está abaixo do eixo x, então é negativo. Nos outros intervalos, tudo está para cima do eixo x, portanto é positivo. Então, como ficaria a resposta para essa pergunta, né? Quando meu f de x é positivo, quando o meu f de x é nulo e quando o meu f de x é negativo? A gente tem que responder assim. Pegando aí os intervalos, só tirando a curva e colocando aí os pontos. A gente vai responder assim, que f de x é nulo, ou seja, é igual a zero, é quando a função toca o eixo x. Então, ela toca o eixo x lá no x igual a menos 1, lá no x igual a 2, no x igual a 4 e no x igual a 7. Então, esses aí são os valores nulos da minha função. Quando que minha função é positiva, é maior do que zero? Aí você tem que olhar lá aonde tem o sinalzinho de mais. Então, observe que eu tenho o sinal de mais no intervalo que vai de menos 1 até 2, ou seja, menos 1 menor que x menor que 2. Eu tenho o sinal positivo da função no intervalo que vai de 2 a 4. Então, eu escrevo 2 menor que x menor que 4. E também a minha função é positiva nos valores maiores que 7. Então, x maior que 7. Então, nesses três intervalos citados, a minha função f de x é maior do que zero. E tenho também os intervalos onde a minha função é negativa. Então, é só você verificar lá aonde a função é negativa, onde nós colocamos o sinalzinho de menos. Nós colocamos o sinalzinho de menos em dois intervalos, do menos infinito até o menos 1, que é x menor que menos 1, e também no intervalo que vai de 4 até 7, ou seja, 4 menor que x menor que 7. Então, você respondeu as três situações, quando x é nulo, quando é maior que zero e quando é menor que zero, você respondeu o problema. Uma observação aí, essa ordem você pode responder em qualquer ordem, tá? Se eu quisesse analisar primeiro onde a função é negativa, depois onde é nula, depois é positivo, não tem problema, você pode fazer em qualquer ordem. Olha esse exemplo aqui, Estude o sinal da função cujo gráfico está representado abaixo. Então, para a gente ver, onde o x é negativo. Então, é só você verificar onde passou para baixo do eixo x. Passou para baixo do eixo x lá antes do 6, do menos 4 até o 2 e depois do 12.
Onde o x é positivo, ou seja, aonde minha função, meu gráfico passou para cima do eixo x? No intervalo de menos 6 a menos 4 e no intervalo de 2 até 12. Então a gente coloca assim a resposta. F de x é positivo quando? Então é positivo quando menos 6 é menor que x, que é menor que 4, que é esse primeiro intervalo. E também quando nós temos o 2 menor que x, menor que 12. Então, dois intervalos, eles são positivos, tá? Agora, quando o x é nulo, é a mesma coisa que eu perguntar, onde o gráfico está interceptando o eixo x. Está interceptando lá no x igual a menos 6, lá no x igual a menos 4, no x igual a 2 e no x igual a 12. E quando o meu x é negativo, nós temos negativo, tá? Aí no menos 4 menor que x, menor que 2, e também no x maior que 12. Faltou colocar aí o intervalo, ó, faltou colocar o intervalo x menor que menos 6, tá certo? Porque a função está passando ali, tá? Complementem aí. Menos 4 menor que x menor que 2, x maior que 12 e x menor que menos 6. São três intervalos que ela é negativa. Então, observe aí que eu já fiz uma ordem completamente diferente. Tá? A ordem, como eu falei, não importa. Importa você analisar certinho cada pedaço, ou cada parte, ou cada intervalo da sua função. Bom, vamos agora restringir o nosso estudo do sinal apenas para a função afim. Tá? A função afim ela é mais simples, tá? Porque ela não tem essas curvas, ela só toca o eixo x em apenas um ponto, logo ela só vai ter um zero da função. Então, considerando que x igual a menos b sobre a é o zero da função afim, né, que é a função f de x igual a x mais b, e ele é o valor de x para o qual f de x igual a zero. Nós examinaremos, então, para que valores nós vamos ter o f de x maior que zero, o f de x menor que zero. O igual a zero já é o zero da função, já sempre a gente calcula ele de cara. Então, nós vamos ter que sintetizar um pouquinho dessa forma. Quando você tiver o nosso coeficiente A positivo, você vai construir uma reta, né? Apenas um esboço. Faria uma reta horizontal, considerando que é o nosso valor x, tá? A nossa reta x. Toda vez que o nosso A é positivo, em tese, a nossa função ela é crescente, logo ela vai estar pendida aí pelo lado direito. Então, essa linha azul aí, considerando que seja a nossa função f de x, e o nosso menos b sobre a, que é o nosso zero da função. Então, observe que a reta da função aí, ó, intercepta o eixo x bem no zero da função, que é o menos b sobre a. Nesse caso, toda vez que o a for positivo, tá, nós vamos colocar mesmo sinal de a, que é esse MA, significa mesmo sinal de a. Do lado direito do zero da função, nesse caso aí colocamos só sinal de mais, e do lado esquerdo do zero da função, nós vamos colocar o sinal contrário de a, que é esse C barra A, que eu representei aí. Ou seja, o contrário do positivo é o negativo. Então, observe que essa situação aí é para quando A é positivo, quando a função é crescente, certo? Quando A é maior que zero. Agora, se o A é negativo, ou seja, se o A é menor do que zero, a nossa função seria decrescente. E a função decrescente, ela fica como esse esboço aí, ó. Você tem a reta x, e a sua função f de x ela vai ser pendida pelo lado esquerdo, porque ela é decrescente. Observe que, para o lado direito,
nós continuamos colocando o mesmo sinal de A, só que agora o nosso A é negativo. Então, por isso que nós temos o sinal de menos do lado direito. E do lado esquerdo do nosso zero da função, a gente continua colocando o sinal contrário de A. Só que o sinal contrário de A agora é positivo, tá certo? Então, o mesmo de A ao contrário de A permanece. O que muda são os sinais de A. Tá? Certo? Então, toda vez a gente vai fazer esse esboço aí. Tá? Veja como é simples. Tá? Vamos fazer o estudo dos sinais dessas duas funções aqui. A primeira é y igual a 2x mais 1. Então, seria como eu perguntar para você, quando que a minha função é nula, ou seja, qual é o zero da função dela, quando a minha função é positiva, quando f de x é maior que zero, e quando minha função é negativa, quando minha f de x é menor que zero. Aí você vai fazer lá, primeiro o zero da função. Então, pega a função y, que é 2x mais 1, e faz igual a zero. 2x mais 1 é igual a zero. Passando 1 para o segundo membro, 2x igual a menos 1. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos meio. Então, eu já sei onde a minha função é nula. É o meu zero da função, um x igual a menos meio. Aí temos que fazer o nosso esboço. Fazemos o nosso esboço. E colocamos lá o nosso zero da função, que é o menos meio, está lá onde a reta intercepta o eixo x. Do lado direito, vamos usar o sinal do A. Veja que o nosso A lá é 2x, então o 2 é positivo. Então o mesmo sinal de A é sinal positivo. Coloca lá o mais. Do lado esquerdo, o contrário de A. Aí, vamos fazer as três análises. F de x maior que zero. É como eu te perguntar, onde está o sinal de mais na sua retinha? Ó? Observe que seria esse lado direito aí, ó, onde eu rachuriei aí, ó. Do lado direito do menos meio, ou seja, o x é maior que menos meio, certo? Isso eu perguntei para os positivos, para o f de x maior que zero. Agora, uma observação, eu estou perguntando quando a função é positiva, não quando o x é positivo, certo? O x tem seus valores fixos, tá? Então, para qualquer valor maior que menos 1/2, a minha função é positiva. Agora, se eu te pergunto, quando a função é nula? Quando x é igual a menos meio, que foi o zero da função que a gente calculou. E quando que a função é negativa? Aí basta você procurar na reta aonde estão os sinais de menos, ó, estão do lado esquerdo do menos meio, onde eu rachuriei aí. Então, a minha função é negativa quando o meu x é menor que menos 1/2. Então, essas três condições, essas três análises aí, seria, no caso, o estudo do sinal desta função, certo? Olha o outro exemplo. Y igual a menos x mais 3. Nesse caso aí, nós temos o menos x mais 3 é a função igual a zero. Menos x é igual a menos 3, multiplicando por menos 1, o meu x é igual a 3. Ou seja, o meu zero da função é 3. Nesse caso aí, como o a é negativo, né, o a é o acompanhante de x, aí é o coeficiente de x, ele é menos 1, como o meu a é negativo, olha como fica a minha reta. Ela fica pendida à esquerda. Ali está o 3, que é o zero da função. Então, observe que do 3 para a direita, eu uso o sinal do A, que agora é negativo. E do 3 para a esquerda, eu uso o sinal positivo, que é o contrário do A, que é negativo. Aqui que eu falei, ó, o x eu sei que da direita do 3, o x é tudo positivo. Agora eu não estou analisando o sinal do x, eu estou analisando o sinal do y, que é a função. E ó, observe que do 3 em diante, a minha reta passa para o lado inferior de x. Então, passou para o lado inferior de x, quer dizer que a função é negativa. Estando na parte superior do x, quer dizer que a minha função é positiva.
Aí as três análises. Quando que a minha função é positiva? Positiva, só eu procurar aonde que está o meu sinal de mais. Antes do 3. Antes do 3 quer dizer que o x é menor que o 3. Então eu posso afirmar que f de x é maior do que 0 quando x é menor do que 3, certo? O meu zero da função já está definido, né? F de x igual a 0 quando x igual a 3 e f de x menor do que 0. Quando? É só olhar lá na reta onde eu coloquei o sinalzinho de menos. Eu coloquei o sinalzinho de menos do 3 até o mais infinito, ou seja, do lado direito do 3. Do lado direito do 3, o x é maior do que 3. Assim, eu digo que a função f de x é negativa para todos os valores x maiores do que 3. Então é isso. Esse é o estudo do sinal da função. Observe só, antes da gente terminar, que quando A é positivo, tá? Quando eu faço f de x maior que 0, o x também será maior do que o zero da função. E quando eu faço f de x menor do que 0, o x também é menor que o zero da função. Isso aqui na resposta. Agora, quando o meu A é negativo, veja que eles ficam com sinais opostos. Ó. Quando eu pergunto f de x maior que 0, o meu x é menor que o zero da função. E quando eu digo que o meu f de x é menor que 0, o meu x é maior que o zero da função. Também dá para convencionar esses sinais aí, tá certo? Bom, então por hoje é isso. Um bom estudo a todos.